irmão, quando eu comecei, aí eu orei a Deus, Deus me deu este texto, que fala aqui, irmão, que houve um tempo na terra de Samaria, onde houve grande fome na terra de Samaria, que o povo daquela época chegou a comprar uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata e esterco de pomba por 5 ciclos de prata. Leia este texto na tua casa. Essa história é linda, é uma coisa que quando eu li, Deus começou a falar no meu coração, Deus começou a mudar, irmão, muitas coisas na minha vida, quando eu meditei nesse texto, quando eu li esse texto. Aqui a palavra de Deus fala que certo dia o rei estava andando sobre o seu palácio, sobre o muro do palácio, quando viu uma mulher clamando, dizendo a ele para ele ter misericórdia dela. Aí a Bíblia fala que o rei pergunta àquela mulher: o que você está querendo? O que você está precisando? A Bíblia aqui fala que aquela mulher fala para o rei que ela tinha feito um pacto com outra mulher, tinha feito, no caso, um compromisso, que um dia antes eles iam comer o filho dela, eles iam cozinhar o filho dela para que ela se alimentasse, e naquele dia era o dia da outra mulher fazer o filho dela, cozinhar o filho dela. Mas aqui ela fala com o rei que a mulher a qual ela tinha feito o pacto tinha escondido o filho, não estava querendo dar o filho para que ela cozinhasse, para fazer conforme o contrato que elas tinham feito. Aí aqui a palavra de Deus fala que o rei rasga tuas vestes, o rei fica irado e chama o capitão, o homem que ele tinha como braço direito, o homem que tinha toda a confiança nele, para descer até a casa de Eliseu, para descer até o templo onde Eliseu estava, para dizer a Eliseu que a cabeça de Eliseu não ficaria mais sobre o corpo de Eliseu, mas como Deus é grande, irmão, como Deus é poderoso, irmão, a Bíblia fala que antes do capitão, irmão, chegar onde Eliseu estava, chegar lá em Gilgal, na escola de profeta onde Eliseu estava, aqui a Bíblia fala que Deus já havia revelado para Eliseu que o homem ia descer até a casa de Eliseu, e a palavra de Deus aqui fala que quando ele chega até o templo onde Eliseu estava, a Bíblia fala que Eliseu manda os que ele estava ensinando, os profetas que estavam na casa, fechar a porta para não deixar o homem entrar. E quando o homem bateu na porta, a Bíblia fala que Eliseu disse a ele que amanhã, no outro dia, naquele mesmo horário, Deus ia prover farinha, Deus ia prover o trigo na porta de Samaria. Aí a palavra de Deus fala que o capitão da guarda, fala para Eliseu esse versículo que eu acabei de ler aqui nesta noite. Porém o capitão, cujo braço do rei que se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso. Disse o profeta: eis que tu verás com teus olhos, porém não comerás. Aqui a palavra de Deus fala, irmão, que quando Eliseu disse a ele que isso ia acontecer, que no outro dia, naquele mesmo horário, Deus ia prover, a palavra de Deus fala que ele disse essa palavra para Eliseu, aqui porque ele não estava mexendo com Eliseu, mas não estava mexendo com Deus, ele estava duvidando de uma palavra que Deus tinha falado. Quantas das vezes, irmão, através do dia a dia da sua dificuldade, através talvez você está passando por luta, por provações, por dificuldade, você às vezes esquece da promessa que Deus te fez, aquilo que Deus te falou. Muitas das vezes nós viramos as costas. Quando eu era mais novo, que Deus falava comigo que eu ia pregar numa outra nação, que Deus me ia enviar para um outro país, eu pensava: como, Deus? Se eu estou aqui, Deus, no meio desse mato, como é que vai ser, Deus? Como é que vai acontecer, Deus? Eu aprendi com Deus, irmão, que o tempo de Deus, irmão, é o tempo que eu tenho que aceitar na minha vida, irmão, porque o meu tempo não é o tempo de Deus, irmão. Aleluia, Jesus. E aqui a palavra de Deus fala, irmão, que quando Eliseu disse essa palavra para esse capitão, a palavra de Deus fala que acerca de Samaria havia ali 4 leprosos. Eu creio que eles estavam lá sentados discutindo entre si. E agora, o que vamos fazer? Vamos descer até Samaria, porque nós achamos alguma coisa para comer. Mas eu creio que um deles vai para assim: o que nós vamos fazer lá? O povo lá está tudo morrendo de fome. Então, eu creio que um deles, então vamos descer até o arraial dos sírios. Porque naquela época, irmão, os sírios estavam em guerra contra o povo de Israel.
Mas aí eu creio que eles devem pensar, mas nós descer lá, meu filho, e lá eles vão matar nós lá. Aí eu creio que eles devem ter pensado assim, já que nós vamos morrer mesmo, o que custa arriscar? Vamos descer até lá. Se eles deixar nós com vida, glória a Deus. Se eles matar nós também, glória a Deus, porque nós ficarmos aqui, nós vamos morrer do mesmo jeito. Mas como Deus tinha que prover a profecia que Eliseu tinha falado, porque quando um profeta, irmão, fala uma coisa da parte de Deus, Deus move céu e terra, mas que cumpre, cumpre. Amém. Deus cumpre. Como Deus tinha que prover algo na vida de Eliseu, a palavra de Deus fala que quando aqueles leprosos estavam chegando até o arraial dos sírios, os soldados sírios, o povo que estava lá no arraial, começaram a ouvir barulho de um exército que vinha. E a Bíblia fala que eles pensaram entre si que talvez o rei de Samaria, talvez tinha juntado com o rei do Egito, e estavam indo contra eles. A palavra de Deus fala que aqueles homens fogem e deixa tudo para trás. E a Bíblia fala que quando aqueles 4 leprosos chegam naquele lugar, irmão, a Bíblia fala que os 4 leprosos, primeira vez, eles chegam na primeira tenda, ali eles comem, vestem, aí a Bíblia fala que eles falam assim, eu acho que isso é uma armadilha, então vamos para outra tenda. A Bíblia fala que eles foram para a segunda tenda, lá eles pegaram ouro, pegaram prata, aí um deles pegou, virou um ponto e falou assim, hoje esse dia vai ficar na história. Hoje vai ser dia de boas novas. Aí a Bíblia fala que um dia assim, agora nós vamos até Samaria, avisar ao rei que os sírios fugiram e aqui tem alimento em abundância. Aí a palavra de Deus fala que eles foram até o rei, e quando eles falaram com o rei achou que aquilo era uma armadilha, que o sírio tinha feito uma armadilha, que eles tinham fugido, mas quando o povo descesse até o arraial dos sírios, eles iam voltar, e ali eles iam acabar com todos eles. Mas a palavra de Deus fala que o rei teve uma ideia, que enviou 5 homens na frente, que mandou alguns homens na frente para ver, e quando chegaram lá, eles começaram a perceber que eles tinham deixado para trás os cavalos, as vestimentas, as armaduras, as armas. Aí eles voltaram até o rei, e disseram ao rei que aquilo que os leprosos tinham falado realmente era verdade. Aí a palavra de Deus fala que o general foi o primeiro a correr, irmão, a ficar na frente. Aí eu comecei a falar, por que, Senhor, que ele correu e ficou na frente? Quantas das vezes, irmão, você tem um sonho? Quantas das vezes Deus tem para nós um projeto, mas aí tem alguém sempre que corre na nossa frente? Aí você pensa assim, ele vai conseguir, eu não vou conseguir. Mas se Deus falou, irmão, pode deixar ele correr, irmão. Se Deus falou, irmão, pode deixar, irmão, pode ficar, irmão, espera em Deus. Aleluia, Jesus. Talvez ele correu para sentar, irmão, porque lá vai chegar lá na frente, que ele vai ter que sentar, irmão, e você vai ter que passar por ele. Aleluia, Jesus. Porque a palavra de Deus fala que ele correu para ficar na frente, porque ia vir um povo, irmão, faminto, ia vir um povo que estava com fome. E eu creio que ele ia ficar na frente para dizer ao povo como que ia ser, como que eles iam distribuir a comida. Mas a Bíblia fala, irmão, que aquele povo, irmão, estava com fome, que aquele povo atropelou ele, irmão. E quantas das vezes, irmão, Satanás tem parado, irmão, na nossa frente. E tem, irmão, falado para nós que nós não vamos conseguir, irmão, que nós não vamos chegar lá, irmão. E muitas das vezes nós não somos como aquele povo, irmão, que estava com fome, passando por cima desses obstáculos, porque muitas das vezes nós paramos, irmão, para escutar, e nós esquecemos, irmão, que o diabo, irmão, o negócio do diabo, irmão, é negociar. A Bíblia fala que Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Aí ele chegou lá para negociar com Jesus Cristo. Se tu és filho do homem, transforma essa pedra em pão. Foi lá negociar, não foi? Porque a Bíblia fala que Deus não foi Deus que enviou. A Bíblia fala que o Espírito enviou Jesus ao deserto. Então Jesus estava lá. A Bíblia não fala que Deus estava lá com Jesus Cristo. Quantas das vezes, irmão, nós temos trocado nosso chamado, as nossas promessas, por coisa tão boba, por uma conversa, porque o irmão falou que você não cantou direito, aí você fica triste. E quando às vezes Satanás tem tentado, irmão, negociar conosco, o que você vai fazer na igreja hoje? O que você vai fazer lá na igreja?
Você está aí, você está precisando de emprego, você está precisando de dinheiro. Cadê o seu Deus? Onde está